Olá, irmãos, boa noite. A paz de Cristo para todos vocês que estão acompanhando aqui a live da Comunidade Santos Anjos. E vocês também que acompanharão depois, essa live. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar um pouco a entrada dos irmãos e enquanto isso, a gente vai ouvindo uma musiquinha, Peço desculpas, atrasei um pouquinho, É porque eu estava resolvendo umas pendências, mas já estamos aqui. É com muita alegria que nessa quarta-feira nós estamos juntos para poder partilhar a palavra de Deus. Quero dar boa noite ao meu esposo que está acompanhando pelo meu Instagram. Quero dar boa noite à minha irmã Lenira. Olha, muito carinho que essa irmã tem por mim, Ela tá sempre aqui presente. Te amo, minha irmã, viu? Deus abençoe a sua vida. Você é um exemplo de mulher fiel para a comunidade, principalmente para mim. Boa noite, minha irmã Sônia. Tá um pouquinho distante o celular hoje de mim, então não tô enxergando muito bem. Vocês conseguem me escutar direitinho? Tá tudo bem? Enquanto os irmãos então estão chegando, vamos escutar essa canção, Nessa noite de quarta-feira, dizendo para o Senhor que nós queremos amá-lo com todas as nossas forças, com a nossa vontade, com a nossa inteligência, com a nossa alma, Que é esse o nosso desejo. Boa noite, minha irmã Sheila, seja bem-vinda. Estamos reunidos aqui mais uma vez, Não consigo nem ler o que está escrito, porque o celular está um pouquinho distante hoje. Mas quero saudar todos vocês que estão entrando, viu? Sejam bem-vindos. Que nessa noite nós possamos meditar a palavra de Deus, que nessa noite nós possamos aprender um pouco mais, que as palavras do Senhor possam vir nos socorrer nessa noite, nos salvar nessa noite, em algum ponto da nossa vida, em algum ponto na nossa formação humana, que essa palavra possa tocar, Que é esse o propósito dessa quarta-feira, Fazer com que cresçamos um pouquinho nessa vida humana, ser aquilo que Deus realmente deseja que sejamos, Seres humanos, homens de verdade, Homens à imagem e semelhança de Deus. Boa noite, minha irmã Regina, consegui ler. Seja bem-vinda. Você já pode pegar a sua palavra. Hoje a gente vai partilhar a palavra que está na carta de São Paulo aos Tessalonicenses. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 14 a 24. Ok? Então você já pode ir pegando aí a sua Bíblia, a palavra de Deus, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 14 a 24. Que possamos então, vou baixar um pouquinho aqui, Iniciar essa partilha da palavra invocando a presença de Deus, O Senhor nos ensina que onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, Ele estaria no meio. Ele garantiu a sua presença, Eu estou aqui com a minha família, na minha casa. Estou também com a minha família, porque a minha família Santos Anjos está aqui comigo, me acompanhando pelo Instagram. Somos mais de um, somos comunidade, Que possamos pedir ao Senhor, então, que a presença dEle que já está no meio de nós, que a presença dEle que já se faz aqui comigo e aí com você, possa ir abrindo, alargando o nosso coração. Nós estamos reunidos nessa quarta-feira em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós queremos te pedir, ó Pai, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós. O Seu Espírito Santo seja derramado sobre a minha vida. O Seu Espírito Santo seja derramado na vida de todos os meus irmãos que estão entrando nessa live. Que o Seu Santo Espírito seja derramado na vida de todos aqueles que futuramente escutarão essa live. Que nesse momento agora o Senhor possa abrir o céu para nós e possa enviar o Teu Santo Espírito para tocar o nosso coração.
Mais do que isso, Senhor, venha trazendo-nos o entendimento da Tua palavra, para que ao entender e compreender o Teu desejo, a Tua palavra, para cada um de nós possamos deixar, permitir que essa semente possa germinar em nossa vida e dê frutos de virtudes, frutos maduros, frutos consistentes, frutos de perseverança, de constância, frutos para que possamos chegar no reino dos céus, porque é esse o nosso desejo. E eu tenho certeza, Espírito Santo de Deus, socorrei-nos nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você então a pegar a palavra de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, quem puder escrever, não sei se alguém já escreveu aí, porque eu não consigo ver hoje, peço desculpas, mas vamos abrir lá na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 14 a 24. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 14 ao 24. Eu peço perdão a vocês, na verdade, eu peço licença a vocês para eu antecipar um pouquinho o versículo 14, tá? Eu vou pegar o versículo 13b, é o finalzinho do versículo 13, mas que consta no parágrafo do versículo 14. E já começa dizendo assim: conservai a paz entre vós. Pedimos-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos, e tende paciência para com todos. Vede que ninguém pague o mal a outro mal por mal. Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Vivei sempre contentes, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda a espécie do mal. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Palavra do Senhor. Graças a Deus, né? Demos graças a Deus por essa palavra que foi proclamada aqui, que é para nós também palavra de salvação, que nos salva, que nos cura, que nos restaura, né? Amados, nessa palavra de São Paulo aos Tessalonicenses, vocês vão ver que ele trata esse povo, né, os Tessalonicenses, como eleitos de Cristo, né? Ele trata esse povo como eleitos, porque eleitos significa chamados à fé. Então ele vai falar com aquele povo, e São Paulo ele é muito prático e muito didático, né? Porque ao mesmo tempo que ele manifesta o carinho pelo aquele povo, ele exorta, ele diz a verdade, ele instrui, ele forma, e depois ele ainda pede: reza por mim, orai sem cessar por nós, né? Ele ainda pede a intercessão, né? Essa humildade que ele tem, que São Paulo, né, tinha. E São Paulo vai dizer logo no início, por isso que eu antecipei o versículo 14, conservai a paz entre vós. Nós vamos ver aqui que São Paulo vai nos dando conselhos, né, de como se viver bem em comunidade. São Paulo vai nos dando conselho de como se viver bem com o outro,
São Paulo vai nos dando conselho de como pôr em prática, como exercitar e como buscar o que nós sempre falamos aqui na quarta-feira, as virtudes. Para São Paulo, a formação daqueles homens é uma formação importante. Para São Paulo, o crescimento espiritual daqueles homens, né, não só dos Tessalonicenses, mas de outros também, no qual ele enviava carta e mandava missionários, né? É importante o crescimento espiritual tanto quanto o crescimento humano daquela pessoa, né? Se a gente recusa a formação humana de qualquer indivíduo, na verdade a gente está focado numa formação que não é completa, porque todos nós somos seres humanos e todos nós constantemente, diariamente, somos inseridos em realidades espirituais que muitas vezes nos levam para baixo. Constantemente, diariamente, a todo momento, nós somos estimulados, somos atraídos àquilo que é de baixo, aquilo que é terreno, aquilo que é da terra. São Paulo nada quer além do que animar aquele povo a adquirir virtudes na terra com o propósito de alcançar o céu. Todas as vezes que a gente fala de uma vida virtuosa, todas as vezes que a gente cita um monte de virtude, fala sobre ela, na verdade nós queremos fazer com que a nossa humanidade seja educada para que possamos aspirar de fato e verdadeiramente aquilo que nós fomos chamados a ser, filhos amados de Deus. Nesse final de semana nós tivemos o encontro vocacional na comunidade Santos Anjos, né? Nós abrimos as portas, né, para aqueles que quiseram nos conhecer um pouquinho mais de perto, né? E a gente sempre falou assim no encontro vocacional, a gente sempre questiona as pessoas que estão na vida de todas as pessoas. Em algum momento a pessoa já parou para pensar, depois que ela tem um encontro com Deus, né? Ela já parou para pensar, olha, o que o Senhor quer de mim, né? O que o Senhor quer de mim? O que eu devo fazer? Qual deve ser a minha missão, né? A gente sempre faz essa pergunta. Todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo fazem essa pergunta. E essa pergunta é muito positiva. E eu dizia justamente isso no encontro vocacional. Essa pergunta é muito pertinente, mas a gente não pode parar nessa pergunta. A gente precisa voltar um pouquinho atrás. Para a gente saber o que o Senhor quer de cada um de nós precisamos saber de fato quem nós somos, a identidade, por que eu fui criada, né? E para que eu fui criada. Quando a gente tem a consciência de quem nós somos, né? Quando a gente tem a consciência da nossa identidade, quando a gente sabe de verdadeiramente quem a gente sabe o que a gente deve fazer. E aí fica mais fácil discernir qual caminho de missão seguir. A pessoa que busca o que fazer, né? A sua missão, sem saber antes quem de fato ela é, certamente será uma missão frustrada, né? Por quê? Porque vai fugir da essência daquilo que ela é chamada a ser. Então todos nós somos, e eu falava no encontro vocacional, filhos e filhas amadas de Deus. A nossa identidade é a identidade de filho, de um Deus que nos ama incondicionalmente. E quando a gente olha para a nossa humanidade, muitas vezes limitadas e frágeis, né? A gente não sabe como retribuir a Deus. A gente não sabe como dar a Deus tudo aquilo, como diz o Salmo, que Ele fez em meu favor, né? Como irei retribuir ao meu Senhor por todo bem, por toda graça que me fez, né? Elevo o cálice da minha salvação e por aí vai, né? Mas como nós iremos retribuir tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que foi feito ao nosso favor? Como? Sendo verdadeiramente aquilo que nós somos chamados a ser. Essa é a melhor forma de você agradecer a Deus por aquilo que você realmente recebeu dele, sendo verdadeiramente aquilo que sonhou. É esse o plano de Deus. Então, esse plano que eu devo seguir, né? Quando São Paulo ele fala aqui para aqueles homens, para aquele povo, ele na verdade está querendo dizer para aquele povo que é preciso galgar uma vida terrena, sim.
É preciso cultivar aqui uma vida na terra, sim, mas o nosso olhar precisa estar voltado para quem nós somos, filhos de Deus. Então, para lá que eu irei de voltar. É para Deus que eu irei voltar. Então, todas as minhas ações precisam ser ações que me levem para Deus. Todas as minhas ações precisam ser ações que me impulsionam ao céu. Todas as minhas ações precisam ser ações que elevam os meus olhos para o céu. Monique, mas isso é impossível. Isso não é impossível, isso é muito difícil, né? Mas não é impossível. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E, consequentemente, nós temos, embora por conta do pecado, uma atração para aquilo que é terreno, nós temos no nosso interior um desejo pela eternidade. No fundo, no nosso interior, esse desejo de felicidade que a gente busca o tempo inteiro suprir, é um desejo de eternidade, é o desejo do reino do céu. E esse desejo, diz o Catecismo da Igreja Católica, o desejo pela felicidade que o Senhor coloca em nosso coração, é dele. Ele que coloca esse desejo por ser feliz em nosso coração. Para que possamos entender que a felicidade está em buscar nele aquilo que de fato me fará verdadeiramente feliz. Então São Paulo vai dizendo para o povo aqui, vários conselhos, digamos assim, né? E todos esses conselhos, amados, são conselhos de uma vida virtuosa. Todos esses conselhos aqui são conselhos de busca de virtude. Ele começa dizendo: conservai a paz em vós. O ser pacífico é uma virtude, né? Nas bem-aventuranças, Jesus faz isso. Se não me engano, os pacíficos de coração herdarão, não sei, possuirão a terra, eu acho, não sei, não me recordo, né? Mas o Jesus fala isso nas bem-aventuranças, né? Ele fala dos pacíficos, que são aqueles promotores da paz. São aqueles que têm atitudes, palavras, gestos que promovem a paz. São aquelas pessoas que no meio do tumulto, no meio da tribulação, no meio do sofrimento, no meio da dor, elas são capazes de levar a paz de Cristo. Porque quem é Cristo senão o Shalom do Pai, né? Então, quando a gente está numa situação, às vezes vendo alguém com desespero, confusões entre família, muitas vezes a gente tem que pedir: Senhor, dai-me a graça de ser pacífico nesse momento. E pacífico, levar a paz, não é tomar partido. Não é julgar naquele momento quem está certo e quem está errado. Não é discernir naquele momento quem tem razão e quem não tem. O pacífico é aquele que, independente dos lados, ele leva a paz de Cristo. E essa paz é uma paz que, como diz a própria palavra, que transcende qualquer entendimento. Quando você porta a paz de Cristo no teu interior, você é capaz de vencer as dificuldades da sua vida, as tribulações, as dores, os sofrimentos, com uma fortaleza maior. Por isso que a paz, ela também é gerada da virtude da esperança. Porque a paz gera em você uma confiança de que Deus está sob o controle de todas as coisas. E São Paulo vai continuar: pedimos, irmãos, que vocês possam corrigir os desordeiros, né? A famosa correção fraterna que nós iremos falar aqui em algumas lives, né? Mais pra frente, sobre a correção fraterna, né? O que é correção fraterna? Correção fraterna não é dar lição de moral ao outro, né? Correção fraterna não tem nada a ver com superioridade e inferioridade. Não tem nada a ver com autoritarismo. A correção fraterna significa você amar tanto a um irmão a ponto de ver que em algum momento ele pode, por suas atitudes, por suas palavras, pelo seu comportamento, estar se distanciando do reino de Deus. E em nome dessa fraternidade, em nome dessa amizade, você o corrige, ou seja, você tira ele daquele espaço de trevas para levá-lo ao espaço de luz, né? E isso está ligado, é óbvio, a gente vai falar em outra live, não hoje, mas a correção fraterna está ligada com a verdade e com a caridade. Porque não pode haver correção fraterna sem esses dois, caridade e verdade.
São Paulo continua dizendo, encorajai os tímidos. Antes de encorajar os tímidos, aqui no próprio rodapé da Bíblia, tá dizendo que esses desordeiros aqui são os preguiçosos. Em todo tempo tem gente preguiçoso, né? Só no nosso, né? Lá naquele tempo também, São Paulo dizia para aqueles que são preguiçosos. Preguiça que está relacionado com preguiça de fazer algo, né? Do material, do exercício físico, da atividade, mas também preguiça de exercer a oração, né? De ser fiel aos seus compromissos. Então, São Paulo está dizendo, olha, corrigir os desordeiros, aqueles que são preguiçosos, né? E continua, encorajai os tímidos. Acho isso tão bonito, né? Porque a timidez, ela não é um problema, embora alguns pensam que sim, né? Mas é preciso sempre dar coragem para aquela pessoa que é tímida, para que aquela pessoa não fique retraída, mas que aos poucos ela sinta a confiança de se abrir. Eu falo isso com um pouquinho mais não de propriedade, mas de conhecimento, porque Rafa e eu, né, meu esposo e eu, nós temos um filho, Daniel, e ele é extremamente tímido. E eu também sempre fui extremamente tímida, né? Eu acabei me comunicando melhor na minha formação, na minha graduação, porque eu estava fazendo uma formação que eu teria que lecionar, então eu tinha que falar em público. Mas existia muita timidez em mim antes, né? Hoje ainda tenho, ainda sou um pouco reservada, né? Não tanto, mas ainda tenho. E o nosso filho, ele é extremamente tímido, né? Então essa palavra de São Paulo também, de uma certa forma, me mexe com a educação do meu filho, porque a gente tem que sempre, meu marido e eu, encorajá-lo a fazer as coisas, né? Eu não quero brincar com aquele coleguinha porque eu não conheço aquele coleguinha. Então tá bom, então fica aqui. Não posso fazer isso, né? Eu preciso encorajá-lo, mas vai ser legal conhecer um amigo novo. Olha como ele é alegre. Olha como que ele é legal, né? Então a importância da gente sempre encorajar aqueles que caminham conosco, aqueles que muitas vezes quer tomar algumas atitudes, né? Quer fazer, sei lá, um curso, né? E tem medo de dar aquele espaço, porque a timidez, ela se torna um problema quando ela te limita a realizar determinadas coisas, né? E encorajar os tímidos é muito importante também para quem vive em comunidade, para quem vive em família, para quem vive em sociedade. Sempre haverá algum tímido que você tem que fazer alguma coisa. Existem pessoas que têm até medo de falar, né? E aí você, de repente, vai ser aquela pessoa que fala, fala menina, pode falar, é tua vez, né? Então, encorajar os tímidos. São Paulo continua, ó. Amparai os fracos e tende paciência para com todos. Paciência é para todo mundo, é para ter com todo mundo, né? Porque constantemente a gente vai perdendo a paciência com o outro, né? E a gente aprendeu aqui nas lives anteriores que paciência é sofrer com amor, é padecer com amor, né? Não é querer mudar aquela pessoa ou aquela situação à força, mas é aguardar o momento certo, sem perder o amor, sem perder a caridade. São Paulo continua. Vede que ninguém pague a outro mal por mal. São conselhos para se viver bem com outros, se viver em comunidade, para se relacionar, né? Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. O bem é para ser feito para todo mundo, para aquele que nós conhecemos e para aquele que nós não conhecemos. O bem é para ser feito para aquele que nós temos intimidade e para aquele que nós não temos tanta intimidade assim. O bem é para ser feito com aquela pessoa que a gente tem muita afinidade, com aquela pessoa que a gente às vezes não quer sentar do lado. O bem é para ser feito para todos, sem distinção de pessoas. Continua São Paulo. Viveis sempre contentes. Difícil viver contente quando você tem um problema, né? Quando você tem uma pedra no sapato. Mas essa é uma dica preciosa. Nas lives anteriores também, a Lenira falou aqui sobre o otimismo, sobre o bom humor, né? Esse é um conselho de São Paulo e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre uma virtude que está um pouquinho relacionada com esse ser contente. Amados, é muito difícil viver do lado de alguém que é 100% amargo. É muito difícil você viver do lado de alguém que se emburra por qualquer coisa. Que é como se fosse um cristalzinho
né? E que qualquer coisa fere, magoa e que já faz um bico, já faz uma tromba. Por que eu estou falando isso e com propriedade eu falo isso? Porque eu já fui muito assim, né? Eu já fui uma pessoa triste, abatida, mal-humorada, sensível, cristalzinho. Hoje eu mudei 100%? É óbvio que não. Existe uma caminhada, existe uma busca minha em ser uma pessoa melhor, né? Melhor para que eu possa adentrar ao reino de Deus e melhor também para aquelas pessoas que convivem comigo. Eu fiquei, meu Deus, meu marido é uma pessoa tão contente, meu marido é uma pessoa tão alegre, meu marido é uma pessoa tão espontânea, meu marido é uma pessoa tão positiva que eu não posso, né, do meu jeito que eu tenho de ser tendo a ser pessimista, uma tendência a pessimismo, uma tendência a ser mais retraída, uma tendência a ser mais amarga, né? Eu não posso deixar que isso influencie a vida do meu marido. Meu marido precisa se sentir feliz ao meu lado, né? E isso mudou muito, né? De um tempo para cá, porque eu queria ser uma pessoa no qual meu esposo tivesse a alegria de estar do lado. Então, às vezes, eu tô uma cara horrível, alguma coisa aconteceu, tava tudo indo bem, aconteceu um negocinho desse tamanho e acabou tudo, né? E acabou tudo a minha alegria. E aí eu fico ali me esforçando, buscando em Deus a graça do Espírito, também o meu esforço, porque também tem que ter o nosso esforço, né? Para o quê? Para tentar me alegrar diante daquilo, né? Para não ser uma pessoa amarga, para não ficar uma pessoa escura, uma pessoa sombria, uma pessoa pesada, né? O dom da alegria, gente, é um dom fabuloso. Existem pessoas que têm um humor maravilhoso. Existem pessoas que a gente acha assim, cara, ela não tem problema, né? Na comunidade tem um monte. Eu tenho aqui gente que tá aqui me ouvindo, que é assim, a Linira é uma pessoa extremamente assim, alegre. Ela é capaz de ter um humor fantástico em meio à vida triste ou de algum sofrimento. Não é sarcasmo, é dar leveza para a vida. A vida em comunidade, a vida em sociedade, a vida em família, ela não pode ser pesada, né? Porque quando você é pesado, você acaba pesando os outros também. Então precisa ser leve para que as pessoas sintam prazer em estar juntos. Quantas vezes a gente fala, não vou visitar fulana, nossa, fulana é pesada, a gente chega lá, é só tristeza, é só desgraça. Isso afasta as pessoas, ao invés de atrair as pessoas, né? Então a alegria, o estar sempre contente, o ser otimista atrai as pessoas para si. Continuando aqui, porque ainda tem que chegar no ponto que eu preciso chegar. Ó, em todas as circunstâncias, dai graças a Deus, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. É aqui que eu quero falar. É aqui que é o tema da live de hoje. São Paulo está dizendo aqui, está dizendo para nós nessa noite, né? É o que Cristo quer nos dizer nessa noite. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito. O que é dar graças a Deus? O que é ação de graça? Isso tudo resume-se em uma palavra, em uma virtude: gratidão. Gratidão. Às vezes a gente acha que a gente é muito agradecido, né? Às vezes a gente acha que a gente já agradece a Deus por tantas coisas, mas perceba, o nosso coração e a nossa vida precisa ser uma constante ação de graças a Deus. Precisa ser um constante louvor, uma constante atitude de gratidão a Deus, que nos deu tudo e que nos dá tudo. A palavra gratidão, ela é a qualidade de quem de fato é agradecido. E aquele que é agradecido, ele é agradecido com Deus, né? Ele é agradecido a Deus por tudo aquilo que Deus fez, faz e fará a seu favor. E também é agradecido ao outro. Existe uma gratidão mais difícil, que é a gratidão com o outro, né? Com o irmão, porque o irmão é falho. E muitas vezes a gente foca justamente naquilo de errado que o irmão fez.
Mas toda atitude de gratidão que a gente tem com Deus, que a gente tem de gratidão a Deus, ela precisa ser convertida em gratidão ao próximo. O nosso relacionamento com Deus, ele nos permite isso, né? Jesus nos ensinou: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A lei de Jesus é essa. O mandamento do amor é esse, né? Existem duas vertentes, né? A gente tem até aquele ensinamento da cruz, né? Que é eu que me relaciono com Deus e eu que me relaciono com Deus e com o outro, né? E quando a gente fala de gratidão, a gente precisa ter essa gratidão a Deus e também ao outro, também ao próximo. E quando é que a gente tem uma gratidão a Deus, né? A gente tem a gratidão a Deus por dois motivos. O primeiro motivo é: eu preciso ser grato a Deus porque eu tenho a certeza que Ele me ama infinitamente, unicamente. Eu preciso dar graças a Deus, eu preciso render a Ele louvor e gratidão, primeiramente porque Ele me ama. E isso seria talvez o principal, é o principal motivo de ter gratidão a Deus. Porque Ele nos ama. E isso nos basta. Isso é o suficiente para termos um coração agradecido a Deus ao resto da nossa vida. O amor dEle. Esse é o motivo de gratidão. Mas perceba, a gente pode ser grato a Deus por essa certeza de que Ele nos ama. E também a gente pode dar graças a Deus porque o que Deus faz e tudo que Deus faz sempre vai concorrer para o nosso bem. Tudo aquilo que Deus realiza, amados irmãos, na minha vida e na tua vida, aquilo que Deus realiza, viu? Deus, Ele realiza por amor a nosso favor. Isso é um dos motivos também que nós precisamos louvar e agradecer a Deus o tempo inteiro. Às vezes a gente está no louvor e acontece uma coisa tão pequena e a gente esquece de agradecer a Deus. Ou então nós somos motivados a agradecer a Deus por aquilo que nós recebemos e que nós gostaríamos de receber. E quando nós recebemos algo que nós não gostaríamos e quando nós não esperávamos, nós deixamos de render graças a Deus. E é preciso aprender que em tudo, diz a palavra, nós devemos dar graças a Deus em tudo, em todos os motivos. Nossa maturidade no meio de um momento de dor, no momento de perda. Mas é preciso aprender a louvar a Deus e a ser grato a Deus também nesses momentos e também por esses momentos. Porque Deus realiza muito mais do que nós podemos imaginar. Deus realiza muito mais do que nós pensamos, do que nós projetamos. E se Ele nos concede determinadas coisas, eu já preciso louvá-lo, agradecê-lo, ter gratidão a Ele, porque aquilo ali está concorrendo para o meu bem. Mesmo que seja algo doloroso, mesmo que seja algo penoso, mesmo que seja algo sofrido. Jó, não foi? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se o coração do cristão tem fé e se o coração do cristão tem amor, e se o coração do cristão que tem amor reconhece que Deus o ama infinitamente, qualquer coisa que acontecer em sua vida, que Deus de ter a Ele o coração grato por aquilo, né? Às vezes perdemos alguém precioso na família. Às vezes alguém se aparta de nós. Às vezes vai acontecendo coisas na nossa vida que a gente pergunta, mas por que Deus? Olha, troca, inverta isso. Aprenda a ter gratidão a Deus por esses momentos. Porque tudo que acontece em nossa vida, vindo de Deus, é para o nosso bem. Mesmo que venha nos fazer sofrer. Aquela teologia de que Deus não nos quer sofrendo. Às vezes você precisa passar pelo sofrimento, às vezes eu preciso passar pelo sofrimento para poder crescer em algo.
A única certeza que eu tenho é que Deus me ama e que Ele quer me ver na eternidade junto com Ele. Ele vai movimentar céu e terra o tempo inteiro, a minha vida, para que eu esteja sempre buscando esse céu. Então, às vezes é preciso, é permitido por Deus que eu passe por determinados sofrimentos, para que por aquele sofrimento, para que com aquela história eu busque mais o céu, né? Existe uma canção antiga que fala isso, né? Por essa história Deus te faz buscar o céu. Então, de repente, a gente olha para o nosso sofrimento, para o sofrimento da nossa vida, e a gente fala, por que, Senhor? É difícil ter um coração agradecido quando a gente está sofrendo, né? Mas é preciso buscar em atitudes, em esforço, né? Agradecer a Deus por aquele momento. Porque por aquilo que Ele permitiu a sua vida passar, é por aquele motivo que você vai buscar o céu naquele momento. É a oportunidade de buscar o céu que Deus está te dando naquele momento. E também talvez não seja uma oportunidade alegre, feliz, né? Mas talvez seja uma oportunidade de buscar o céu no meio de uma dor. Talvez seja uma oportunidade de buscar o céu no meio de um sofrimento. Lembro que a nossa irmã Elza, ela estava internada, ficou um tempo internada, né? E nós, como irmãos de comunidade, nós fazíamos um rodízio de visitas a ela. E eu lembro que toda vez que era o dia da minha visita com meu marido, né? Que nós visitávamos a ela, nós sempre começávamos agradecendo a Deus pela vida da Elza. Senhor, obrigado pela vida da nossa irmã Elza. Porque o Senhor permitiu que ela estivesse nesse hospital e o Senhor sabe de todas as coisas, né? O Senhor sabe por que o Senhor permitiu que ela passasse por esse sofrimento. Talvez eu não entenda, talvez ela não entenda, mas nós te louvamos por isso. Porque nós sabemos que seu amor por ela é infinitamente grande e que tudo na vida da Elza que for permitido por ti concorre para o bem, cresce para o bem, né? E eu lembro que nós fazíamos esse exercício. É um exercício, gente. É uma ascese espiritual. É um esforço. Não quero em nenhum momento ser hipócrita de dizer aqui que louvar a Deus nas dificuldades. Isso não é. Não é, né? A semana passada eu tive um diagnóstico que é pequeno, né? Diante de tantas doenças, diante de tantos problemas de saúde, nós recebemos um diagnóstico pequeno do nosso filho, que ele vai ter que fazer uma pequena cirurgia, né? E que poderia ter feito antes, e que por descuido dos médicos não fez, e que hoje atrapalhou um pouco mais. E eu saí frustrada do consultório médico, quando eu entrei dentro do carro, que eu me senti uma péssima mãe, me senti uma pior mãe, né? Por que eu não vi isso? Por que eu não resolvi isso? E meu marido falou assim, louvemos a Deus e agradecemos a Deus. Sejamos gratos a Deus pela vida do nosso filho. Porque se Ele permitiu que fosse assim, é porque nós temos condições e tudo vai passar bem nessa situação. E aquelas palavras ali calou meu coração, sabe? E eu fui fazendo o exercício de louvar a Deus. Senhor, eu te louvo por isso. Te louvo por essa situação. Bendito seja. Sou grato pela vida do meu filho, sou grato por essa oportunidade que você está nos dando de, por esse motivo, buscar um pouquinho mais o céu, né? Então é uma ascese, é um esforço, não é fácil, é um esforço. Agora, coloquei aqui, ó, é tão latente dentro do cristianismo a gratidão, quer dizer ação de graças, né? E todas as vezes que nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo, nós precisamos, ao ir para os nossos lugares, o quê? Fazer a nossa ação de graça, agradecer a Deus porque Ele está dentro de nós, porque Ele é um conosco, Ele é comunhão, Ele é comunidade conosco, né? Então, assim, até anotei isso aqui, né? A Eucaristia em grego quer dizer ação de graça, para dizer que é latente no coração de um cristão, né? Precisa estar latente no coração do cristão a gratidão. Bom, gratidão para Deus é fácil, não é? Talvez seja. Mas também é necessário ter gratidão com o próximo.
É necessário ser grato àqueles que convivem conosco, àqueles que passam pela nossa vida, ou àqueles que passaram pela nossa vida, né? Aqueles que de uma certa forma nos deu algum bem, aquele que de certa forma nos beneficiou, mesmo que por um caminho que a gente achava que estava nos prejudicando, né? E a gratidão ao próximo, ele na verdade exige de nós duas atitudes, né? Ser grato à vida do outro, ser grato àquela pessoa que convive com você, ele exige de você duas coisas. Primeiro, o reconhecimento. Segundo, a retribuição. Então vamos olhar para essa palavra reconhecer. Deixa eu ver a hora. Tá. Vamos olhar um pouquinho para essa palavra reconhecer, né? Reconhecer significa ver precisamente, né? Ver detalhadamente. E eu só sou grato àquela pessoa que convive comigo quando eu consigo reconhecer aquela pessoa, quando eu consigo ver aquela pessoa, quando eu consigo olhar para aquela pessoa e os gestos de bondade que aquela pessoa tem. E esse olhar, esse Cristo, que é o olhar de amor. Por que eu estou falando disso? Porque o nosso olhar humano, muitas vezes, quando a gente olha para alguém que convive conosco, a gente às vezes reconhece aquilo de fato que ela tem de bom, mas rapidamente a gente esquece daquilo que a gente viu, porque a gente encontrou ali um defeito, porque a gente encontrou ali um pecado, porque a gente encontrou ali um erro. E aí aquilo que a gente viu de bom, aquela atitude que a gente reconheceu ali que merecia uma gratidão, a gente acaba ficando cego porque a gente olha justamente para o pontinho preto no lençol branco do erro daquele irmão. Por isso que para reconhecer não é tão fácil assim. Existem pessoas que convivem anos e anos e anos e anos com outras pessoas e são incapazes de reconhecer muitas coisas boas que aquela pessoa tem. Ao contrário, são capazes de reconhecer muitas coisas ruins que aquela pessoa tem. E aí, quando a gente olha para a pessoa que a gente convive e a gente só consegue enxergar, né, mais coisas ruins do que coisas boas, a gente não consegue exercer gratidão, ter gratidão pelaquela pessoa. Rapidamente foge dos nossos olhos, rapidamente foge da nossa mente o bem que aquela pessoa nos fez. E fica sempre marcado em nós o mal que aquela pessoa fez, o sofrimento que aquela pessoa nos causou. É por isso que é difícil, né? Por exemplo, no relacionamento de trabalho, né? Numa empresa, numa grande empresa, num hospital, né? Enfim, quando você convive com muitas pessoas, né? E quando você convive superficialmente com muitas pessoas, é difícil você ter gratidão por elas. É mais fácil você ter gratidão para aquelas pessoas que estão mais próximas a você, né? E aí você consegue olhar aquela pessoa. Então, perceba, irmãos, a gente já falou isso aqui uma vez em algumas lives anteriores, né? A virtude da justiça nos ensina a dar a Deus o que é de Deus e a dar ao nosso irmão aquilo que lhe é devido. E muitas vezes a gente acha que nós não devemos ser gratos ao outro, né? É preciso reconhecer pequenas atitudes que aquela pessoa fez merece a nossa gratidão. Hoje em dia, as pessoas acham que estão tendo atitudes educadas, né? E na verdade entrou como se fosse um robozinho, né? É um robozinho. Entrou no ônibus, bom dia, mas nem olhou para a cara do motorista. Desceu do ônibus, obrigada, mas nem sabe se aquele motorista estava com a blusa azul ou preta, né? Então, a gratidão não é apenas um obrigado que eu deva dar, porque isso já ficou no nosso automático, né? A gratidão significa olhar para aquele indivíduo que estava dirigindo naquele ônibus e reconhecer o bem que ele te fez em levar você de um ponto ao outro. Aí, quando a gente muda o sentido, a gente muda também a nossa atitude. O nosso muito obrigado para aquela pessoa já não vai ser mais da boca para fora. Vai ser uma gratidão porque ela te beneficiou de alguma forma. Ela te trouxe um bem. Uma vez eu entrei no Uber, né? E aí a gente tá conversando, né? Mesmo com máscara, conversando. E no final eu desci e falei assim, olha, muito obrigada. Porque na verdade foi na semana passada que eu fui pra casa de Maria, né? Nós tínhamos uma tarde de formação.
E eu falei, olha, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Aí ele olhou pra mim e falou assim, a gente conversou tanto, né? Parece até que eu sou amigo da senhora. Ele falou comigo, né? Eu falei assim, eu fui e falei isso pra ele, né? É verdade, nós conversamos muito, parece até que a gente já se conhecia, né? A gente falou sobre imóveis planejados, olha, pensa nisso, um assunto, né? E ele falou assim, poxa, que Deus abençoe a senhora também. A senhora me fez um bem, porque eu tinha vindo pra cá, eu tinha comido uma feijoada. Eu tava me sentindo muito assim, cabisbaixo. E eu fiquei até pensando, gente, eu não deveria ter comido essa feijoada, porque tá abafado. Ele me falando, né? Porque tá abafado, eu não vou dirigir direito, mas a senhora veio conversando comigo. E aí a senhora me disse, você sabe que eu tô até me sentindo melhor, aquela lentidão já não tá tanto. E aí eu falei pra ele, olha, eu também quero te agradecer, porque eu não sairia de Itaipuaçu, atravessaria a serra e chegaria aqui em 23 minutos se você não tivesse me pego lá. E depois, quando eu desci, eu fiquei analisando aquela atitude, né? Isso é gratidão. É que tudo bem, na correria do dia a dia não dá para ser extenso assim, né? Mas o nosso muito obrigado, né? Precisa ser reconhecer que aquele outro fez um bem para você. O nosso muito obrigado não pode ser apenas de boca para fora. Passei no caixa do mercado, né? A pessoa bateu. Às vezes aquela pessoa tá mal-humorada e aí não dá nem vontade de dar um agradecimento a ela. Agradeça mesmo assim. Porque se ela não tivesse ali, de repente teria menos caixa, você estaria numa fila maior, né? De repente estaria alguém não aprendeu a usar aquilo ali. Então seja grato às pessoas que de alguma forma fazem o bem para você, né? E essa gratidão, ela precisa estar além da palavra, ela precisa ser uma gratidão verdadeira, precisa ser um dizer com verdade. Reconhece o bem que aquela pessoa fez, né? Isso vai mudar a vida daquela pessoa que você disse muito obrigado? Talvez não, mas vai mudar a tua concepção de gratidão. Você vai saber o porquê você deve agradecer. Eu devo agradecer porque ele fez um bem para a minha vida. Entende? É colocar sentido nas coisas, né? A gente está falando disso aqui um tempinho também, né? É preciso colocar sentido nas coisas. A segunda atitude, né, que exige de nós nessa gratidão com o próximo é o retribuir. Ou seja, o bem que você recebeu precisa ser dado também. E o que você vai dar? Um bem. Um bem. Às vezes a sua retribuição é uma oração. Às vezes a sua retribuição é uma visita. Às vezes a sua retribuição é uma ligação, né? Ou até mesmo um favor. Ou até mesmo um agrado, né? De objeto físico. Uma mensagenzinha, né? Então, o retribuir, né? Nesse salmo que a gente estava dizendo antes, né? Como irei retribuir ao meu Senhor por tudo bem, né? Como irei retribuir as pessoas pelo bem que elas realizam para mim na minha vida, né? Então, é ter atitudes de gratidão. Obrigado. Não é nem obrigado mais não, né? A gente fala assim, obrigado. Né? Tem gente que até que brinca e fala bem assim, não briga não, né? Porque já virou um costume, né? Nosso, essa fala. Mas retribuir em bondade, aquilo que alguém fez para você, aquilo que alguém fez a você, né? Então, de repente, alguém fez algo bom na tua vida e você fala obrigado, mas será que você não conseguiria arrancar dentro do teu coração um bem maior para retribuir aquela pessoa? Será que não em épocas de pandemia, né? Mas fora dessas épocas, será que você não poderia estender os braços e dar um abraço àquela pessoa? Será que depois, quando você encontrasse aquela pessoa, não dava para você escrever um bilhetinho dizendo, olha, aquele dia foi mara, você me ajudou, eu fiquei tão feliz, poxa, louvado seja Deus pela tua vida, né? Sabe quando aquela pessoa dá um testemunho que toca o teu coração? Caramba, depois você dá um abraço nela e fala, poxa, Deus seja louvado pela tua vida. Não é para encher a pessoa de vaidade, não. Espera passar 1, 2, 3 dias, então. Manda um recadinho no WhatsApp. Mas é retribuir o além do obrigado, né? Isso faz com que sejamos gratos. Isso é um exercício de gratidão.
né? E perceba, gente, esse exercício de gratidão, de retribuir ao outro a bondade que o outro lhe fez, né? De estender a mão ao outro quando ele precisar pelo bem que ele lhe fez, precisa ser também um exercício de gentileza. Olha, que se todos nós tivéssemos essas atitudes de agradecer pelo bem que o outro fez, né? Retribuindo em bem, Nossa Senhora, nosso mundo ia ser extremamente gentil, né? É tema para outra live também, a gentileza é um tema para outra live, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Eu preciso ter gratidão com o outro, porque assim Cristo me ensina, né? Assim Deus me ensina. Mas a minha gratidão, ela não pode ser apenas um decoreba de uma palavra. Ela exige de mim que eu reconheça, que eu veja o outro, que eu olhe para ele e reconheça de fato aquela bondade que ele fez na minha vida. E depois que eu retribua a ele. Gente, para e pensa. Quantas pessoas já passou na tua vida e já deixou coisas boas na tua vida que de repente você nunca teve a oportunidade de chegar diante dela e falar, poxa, obrigada, e que você poderia fazer hoje isso em forma de oração. Eu fiquei pensando quando preparava, né, esse tema, poxa, o padre que me batizou, cara, ele ali ministrando aquele sacramento para que eu me tornasse filha de Deus. Aí eu comecei a agradecer, Senhor, gratidão pela vida daquele sacerdote. Ele se doou, ele estudou, abdicou a sua vida, né, no mundo para poder se ficar ali, entre aspas, né, preso naquele seminário, entre aspas, o preso, pelo amor de Deus, né? Tô querendo dizer ali, dedicado ali. Depois eu comecei passando, cara, as minhas catequistas que me ensinaram, gente, o caminho da fé. Tia Rose, às vezes eu não entendia e tia Rose parava para me ensinar aquilo que, sabe, que a palavra estava querendo me dizer. E eu comecei a lembrar das pessoas que foram passando na minha vida. Olha aqui na minha cabeça, eu lembrava da época da catequese, da missa das crianças. E a tia Lília fazia o gestinho lá na frente. Então, quando a missa estava cansativa, quando a missa já estava pesada para mim, que era uma criança, né, que eu não entendia direito, a tia Lília, com o gestinho dela, deixava a missa para mim mais agradável. E aí eu ia fazendo os gestinhos, e com aqueles gestinhos eu ia louvando a Deus. E aí eu comecei a lembrar do bispo que celebrou a minha crisma. Comecei a lembrar dos meus padrinhos, né? O meu padrinho que já faleceu, minha madrinha Ana, que está se aproximando da consagração da comunidade Santos Anjos, né? E aí eu comecei a lembrar das pessoas, da minha avó que já faleceu e que cuidou de mim durante um tempo, quando eu vivi sem meus pais em Minas. Do meu avô, que já está tão velhinho, né? Gratidão por todo acolhimento. Aí fui lembrar das minhas tias que me acolheram. E eu fui nesse momento que eu sentei para poder preparar. E aí eu fui louvando a Deus, agradecendo a Deus por essas pessoas. E muitas já não convivem mais comigo, muitas estão distantes, muitas já faleceram. Mas, Senhor, eu queria retribuí-las e nessa noite eu quero retribuí-las em oração, né? É o que a gente pode fazer. Mas a gente precisa ter esse coração com um compromisso no outro, né? A gratidão, de uma certa forma, nos compromete com o outro, de retribuir a ele o bem que ele nos fez, né? Então a gratidão não é apenas dizer um obrigado, né? Não é dizer um valeu. A gratidão é retribuir, ver a pessoa, reconhecer de fato o bem que ela fez, né? Esquece aquilo que ela fez de errado, foca no que ela fez de bom, né? Esquece os defeitos que todos nós temos, foca naquilo que é bom nela, porque todo mundo, né, tem bondade, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, então todo mundo tem algo que é bom, ninguém é 100% ruim, ninguém, né? Que possamos reconhecer, olhar e ver a bondade daquela pessoa e a bondade de Deus também naquela vida daquela pessoa e retribuir os bens que nós recebemos, né? Eu queria acabar só lendo para vocês aqui Carta de São Paulo aos Colossenses, São Paulo, viu? De novo ele. No capítulo 3, no versículo 15, diz assim, ó:
triunfe em vossos corações a paz de Cristo. Olha ele falando da paz de novo, né? Que eu acho que é um bom tema para uma live aqui, hein, gente? A paz. Para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo. E ele termina o versículo 15 dizendo: e sede agradecidos, né? Que possamos nessa noite, então, ter um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez em nosso favor, por tudo aquilo que Ele está fazendo em nosso favor, né? E também ser grato àquelas pessoas que convivem conosco, pela hora que ela divide conosco, pelo tempo, pelo dia, pelas falas, né? Ser agradecido pela presença, ser agradecido inclusive por minha mãe ter me tido, né? Em meio a tantas pessoas que abortam, que matam seus filhos, né? Mesmo com a dificuldade que ela tinha na época, ela me teve, me quis, né? Permaneceu comigo. E hoje eu fui grata a Deus pelo dom da minha vida, principalmente por essa atitude da minha mãe. Fui grata a Deus pela vida da minha mãe e sou grata a ela, né? Porque mesmo em dificuldade, ela me gestou. Enfim, que possamos terminar nossa noite de hoje assim, sendo gratos a Deus, né? O dia ainda não acabou, viu? São 9 horas da noite. Dá tempo ainda a gente no leito, ali deitadinho da nossa cama, agradecer a Deus por todo o bem que Ele fez ao nosso favor nesse dia de hoje. Talvez você não reconheça muitos, mas Deus moveu céu, terra, o coração dele estava em movimento para que você nesse dia de hoje pudesse dar mais um passo rumo à santidade, porque é esse o querer de Deus para mim e para você. De uma certa forma, eu também quero agradecer a você que nos acompanha aqui, né, pelo Instagram da Comunidade Santos Anjos, que nos acompanha nas outras lives, né? Nos acompanha no YouTube. Muito obrigada, viu? A Comunidade Santos Anjos acolhe e é agradecida a Deus pelo dom da vida de cada um de vocês. Sou grata a Deus também por ser Santos Anjos e por ter irmãos maravilhosos, né? Que me fazem crescer em santidade. Muito obrigada. Louvado seja Deus por todo esse bem. Bom, amanhã nós temos 8 horas da manhã a live, as laudes, né? A live com com a oração das laudes. Nós temos também às 6 horas, 16 horas, o terço, o Rosário de São Miguel Arcanjo, né? Que é esse tempo que nós estamos fazendo, que é o tempo que nós estamos vivendo da Quaresma de São Miguel. Nós teremos celebrações da Santa Missa no Tríduo dos Arcanjos, que é domingo, segunda e terça, 27, 28 e 29. Essas missas não serão presenciais, né? Então você pode assistir pelo YouTube, tá? Então no canal da Comunidade Santos Anjos no YouTube, nós teremos missa domingo, 10 horas da manhã, segunda e terça, 20 horas da noite. Todas as 3 missas serão missas do Tríduo dos Arcanjos, ok? No dia 29 é uma missa super especial, que nós temos a consagração dos nossos irmãos, né? Que hoje são discípulos do 2º ano da comunidade. E é de costume, todo dia 29 de setembro, dia de São Miguel, né? A gente... Deus consagra novos irmãos à comunidade Santos Anjos, né? Então, dia 29 vai ser um dia muito especial, onde 6 irmãos estarão sendo consagrados a Deus. Ana Lúcia, Toninho, Gessi, Marise, Sônia e Ângela. Alguma delas deve estar por aqui, que Deus as abençoe, né? E que possamos nessa noite terminar assim, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, sendo um dia bom ou não tão bom assim, sendo um dia cansativo, um dia leve, um dia alegre ou um dia triste, mas foi o dia que o Senhor fez para nós, né? Independente de como nós vivemos esse dia, se foi santamente ou se não foi tão bem assim, que possamos agradecer a Deus, né? E amanhã, ao levantar, agradecer de novo, porque a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam. Amém? Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.